Eu vi rio limpo, eu vi água limpa, eu vi peixinho nadando no Tietê. Nós temos que transformar os nossos rios em rios novamente, porque hoje eles são algo abjeto. E isso é o retrato da nossa ignorância, é algo que me envergonha. Eu tenho vergonha do meu país quando eu passo às margens de qualquer rio. Segundo a Unicef, são mais de 450 mil crianças nas escolas do Brasil que não têm um banheiro. Quando as pessoas dizem assim, vou à praia, dizem assim, final de semana foi ótimo na praia, ela pulou córrego de esgoto que desemboca na praia. Eu falei, pô, ótimo não foi qualquer coisa, mas ótimo não. Veja que esse serviço público está ligado à dignidade da pessoa humana. O senhor falou dignidade. Só somos dignos de atenção quando temos um título de eleitor na mão. Passou a eleição, esquece que a gente existe aqui. A água da minha roupa, a água do meu banho e da minha pia vai na rua. Eu vou soltar onde? Somos aquele cidadão que não tem voz. Somos o cidadão que não tem direitos. A falta de saneamento básico afeta todo mundo. Você vê essa epidemia de Zika, essa epidemia de dengue, afeta, não tem, até os governadores, até os dirigentes, só que ele aflige mais o pobre porque ele não tem condições de tratar as consequências do saneamento básico. Agora, é pobre o país como todo que não tem saneamento básico, porque todo mundo sofre. Infelizmente, nós não temos nem metade da população ainda com coleta de esgoto, né? Então estamos muito longe do que a gente pode dizer de mundo civilizado em termos de saneamento. O Brasil teve um avanço urbano, um avanço demográfico e teve até um crescimento em termos de infraestrutura urbana, pública nos últimos anos, mas infelizmente o saneamento não acompanhou a mesma taxa de crescimento. Então o que acontece é que as baías, praias, lagos, represas, rios do Brasil foram tratados com desdém. Lamentavelmente, o saneamento sempre foi visto como um investimento que não era prioritário. Como diziam, né, os políticos antigos, era enterrar dinheiro. É um serviço público prioritário, é essencial à saúde, à qualidade de vida do brasileiro, é essencial ao meio ambiente. Se desenvolve sem opor nenhum tipo de resistência ao crescimento econômico ou de qualquer ordem que causasse prejuízo à atividade empresarial, à atividade do empreendedorismo, à atividade econômica. Muito pelo contrário, o saneamento ele provoca o crescimento econômico no momento em que há investimento no tratamento, na colocação de rede, no desenvolvimento de novas tecnologias de limpeza de água e de tratamento de esgoto. É um benefício, não só para o meio ambiente, mas como também para o setor privado, para o setor produtivo, para o setor de investimento no Brasil. Não dá para você ter uma cobertura perto de 50% no geral do Brasil de esgoto, isso é um índice vergonhoso. Então, precisa efetivamente que se aumente essa cobertura. Você viver rodeado de fezes e fezes não tratadas, né? Você, na verdade, ingerir fezes, isso é uma coisa muito frequente ainda, com perto de 50% só de esgoto, de rede de esgoto é muito pouco, mais de 30 milhões que não tem acesso à água tratada. Isso é uma coisa que não pode, um país nosso que está em plena ascensão, né, quer atingir o nível de desenvolvimento, né? Porto Alegre tem regiões muito carentes, né, a Vila Dique, né, o próprio Guaíba mesmo ali, o próprio rio que banha a cidade ali, ele tem um odor, se a gente for ver, não muito agradável às vezes. Eu fui em locais realmente muito precários, assim, onde as pessoas não tinham banheiros, as pessoas tinham só fossas, né, na rua, aquelas antigas casinhas, não tinha água tratada, não tinha nenhuma espécie de saneamento básico. Em Pernambuco, nós fizemos um projeto junto com a Unicef e a Unilever de construir banheiros em escolas
que não tem sequer um banheiro para as crianças irem. Essas escolas são muitas no semiárido brasileiro, que as crianças precisam sair da sala de aula e ir no matinho atrás da escola para fazer suas necessidades. Isso tem um impacto brutal na piora da educação desses alunos, né? A falta de saneamento para as crianças em especial resulta numa geração totalmente perdida. A gente deveria prestar atenção para o efeito desse conjunto de problemas ligados à falta de saneamento que leva ao desenvolvimento das crianças. Por quê? Porque a falta de saneamento aumenta o risco dessa criança não crescer adequadamente. A falta de saneamento faz com que a mãe que gera essa criança não tenha saúde adequada, não tenha o seu corpo limpo para gerar um filho nas melhores condições. Meu último filho agora eu tive aqui em casa. Entendi. Ele nasceu aqui, entendeu? Porque fui nos médicos, tudo, mas só que não quiseram me segurar, né? Então eu falei, eu me falei assim, então, se for para nascer, ele vai nascer em casa. Foi justo e feito, ele nasceu em casa. Eu ando de caiaque aqui, mano. Eu morava em Mogi das Cruzes, ao lado do rio Tietê, limpinho. Nadava no rio, pescava no rio. Eu vi rio limpo, eu vi água limpa, eu vi peixinho nadando no Tietê. Eu pegava, às vezes, na mão até. Então foi uma infância muito gostosa, graças ao rio limpo que corria do lado de casa. Dá vergonha para a gente receber alguém aqui em São Paulo, ir no Aeroporto Internacional de Guarulhos e passar pela Marginal. Não é? Então, eu preferia ter rios limpos para me apropriar deles, né? Para ter eles como um símbolo não só da minha cidade, mas o símbolo de uma cidade e de uma conduta melhor, uma relação melhor com o ambiente, com a saúde. Não pode fazer parte da nossa vida termos todas as condições de um saneamento correto, né? E convivermos com essa situação de, na porta de casa, ter o esgoto a céu aberto, como acontece em muitas cidades do Brasil. De todo o estado de Rio de Janeiro, apenas 2 prestadoras de serviços são submetidas a um mecanismo próprio de regulação, de controle do serviço de saneamento. Apenas 2, digamos 10 municípios, cerca de 10 ou 12 municípios, dos 92 municípios do estado, são efetivamente submetidos a uma regulação, a uma agência reguladora. Todos os outros municípios estão prestando serviços no escuro, sem que as pessoas conheçam a verdadeira área de cobertura, sem que eles conheçam as metas de expansão, os indicadores que são praticados, que são avaliados naquele município. Por que você, na maior cidade do país, eu estou falando, a mais importante, na única cidade cosmopolita do Brasil chamada São Paulo, as pessoas vão de um lado para o outro e atravessam 2 rios poluídos, pelo menos por dia? São Paulo, você tem toda a questão do sistema Cantareira, do sistema Tietê, o Rio Pinheiros em plena cidade, uma água parada, imunda, a represa Billings contaminada há décadas, a represa Guarapiranga suja e piorando lentamente à medida que você tem uma ocupação desordenada dos mananciais, né, das águas que contribuem com a represa Guarapiranga, que é um local lindo, mas infelizmente poluído. Isso acontece no país todo, basta ver o Rio Doce, a Baía de Todos os Santos em Salvador, locais onde você vê a poluição piorando a qualidade das águas. A gente tem em Recife, na região metropolitana de Recife, uma questão precária de saneamento, né? Com déficits que o Instituto Trata Brasil tem apontado nos seus estudos, nos seus levantamentos, apontando Recife ainda como uma situação, Recife e sua região metropolitana como uma situação ainda precária em termos de cobertura da rede de esgoto, né? Das 5 baías do mundo, as mais lindas, eu conheço 4. Conheço a de Sydney, conheço a Baía da Guanabara, conheço a da Cidade do Cabo, enfim. E as pessoas me perguntam se a Baía da Guanabara é a mais linda. Eu falei, não, é a mais poluída. É a mais feia. Se está poluída, não é bonita. O nível de poluição é enorme. Aqui nessa região, na Urca, em Botafogo, ainda hoje é lançado esgoto sem tratamento nenhum, diariamente, em volumes absurdos. Não adianta eu tratar o esgoto aqui se o dali continua sendo lançado. Nós temos que ter um planejamento integrado e definir, num programa de longo prazo de investimento,
e investindo em etapas e de acordo com esse planejamento. Quer dizer, a Bahia são 16 municípios, ninguém trata nada. Chega de avião no estado do Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, e olha a Baixada Fluminense, olha a região metropolitana. Eu diria que há municípios ali, como São João de Meriti, que beiram a zero de tratamento de esgoto. Beiram a zero de tratamento de esgoto. No censo 2010, o IBGE estimou que nós temos entre 6 e 7 mil comunidades dessas, né? Só no entorno de São Paulo, nós temos 2 mil. A gente quantificou isso num estudo que o Trata Brasil lançou em novembro de 2015. Então, é muita gente que mora nessas áreas, né? E essas áreas só conseguem receber saneamento básico, na sua grande maioria, se houver a regularização fundiária. Não temos água encanada. A maioria da população aqui, alguns é água de poço, alguns é a rede clandestina que os senhores filmaram, mangueiras que nós compramos, instalamos e somos ladrões de água, o que é uma vergonha. Então o que a gente está lutando como Trata Brasil é que pelo menos a gente consiga levar os serviços para as áreas que já consolidadas, que já estejam instaladas há muitos anos. Sem água elas não estariam ali. Então elas consomem água, geram esgoto e poluem o meio ambiente. Isso acontece 24 horas por dia, 365 dias por ano, e as autoridades insistem em não conversar sobre isso. Eu fui na casa de uma pessoa e ela morava numa região muito precária, né? A casa era de palha-fita, não tinha nenhum tipo de esgoto, encanamento, né? As crianças brincavam ali, tinha lixo junto com animais misturados, assim, e pessoas próximas, entendeu? Não acontece só em regiões mais afastadas, mas aqui no Sudeste, que a gente pensa que é uma região super desenvolvida, né? O meu amigo ali do lado, às vezes na casa dele não tem, né? A mínima condição de moradia, ele está ali vivendo naquela zona que é realmente muito precária. Os coitadinhos que tem um poço como eu ali no fundo, tem água, moço. É 2 canaletinhas d'água, tem água. Mas outras que não tem água, que não tem nada para sobreviver, passa aqui com os baldinhos para ir pegar na casa de um e de outro, porque o prefeito no saneamento da água não pôs. Como já diz o nome, saneamento básico. Então, são as coisas básicas para te poder ter a tua vida num parâmetro assim, de nível de sanidade higiênica mínima, né? Acho que todos os países do mundo passaram por um estágio de evolução para o saneamento, né? Ninguém nasce com o saneamento pronto, né? Logicamente, os saneamentos romanos já sabiam que era preciso afastar o esgoto das pessoas. Então, se você vê ruínas romanas, você já vai ver que o esgoto era retirado da cidade porque já se sabia que aquilo era uma fonte de doenças, né? Então nós estamos um pouquinho atrasados, né, com relação aos romanos, né? Ou seja, nós não aplicamos conhecimentos de mais de 200, 300 anos atrás. Então nós temos que imaginar que o mais importante é aplicar conhecimentos já centenários de saneamento básico se nós quisermos progredir como nação. Com isso, nós podemos promover a saúde, podemos promover a educação, aliás, e nós promovemos o progresso do país. Aliás, saneamento básico é, antes de mais nada, educação. Toda vez que se fala em educação ambiental, as atividades se voltam para a reciclagem, se voltam para a questão do resíduo, e não que isso não seja importante, é fundamental, eu acho que talvez por ser mais tangível, você instituir um programinha de reciclagem na escola e mostrar que a questão da segregação do lixo, da separação é importante e que é fundamental que assim seja, mas que a questão do saneamento seja colocado para gerar um cidadão mais crítico. E educação em saúde não é uma coisa que você faz num episódio único e resolve. Educação em saúde
é um princípio que tem que ser trabalhado todos os dias. Os quadrinhos são um grande aliado para a informação sobre o saneamento básico. Lógico, a criança vê uma história, uma aventura, personagens simpáticos, como os nossos, a Turma da Mônica, eles estão falando sobre aquilo, vai gravar muito mais do que até numa aula, um professor falando sem o apelo de personagens fortes. Uma família bem informada, ela vai ter cuidados, ela vai buscar elementos para cuidar melhor do saneamento, cuidar melhor da água que vai beber, que vai usar na comida, que vai usar durante a vida toda. A responsabilidade é de todos, da população. Não adianta dizer, mas eu não tenho nada a ver com isso, sabe? Esse rio, infelizmente, está morto, mas não foi eu que matei. Não, foi sim. Todos nós temos responsabilidade perante o que acontece ao nosso redor. A mesma coisa é com o lixo. Saneamento e lixo têm a mesma relação de consciência das pessoas. Desde que fique longe de mim, tá bom. E não é assim. Porque longe de você é onde? Em Marte? Porque se ficar no planeta Terra, é com você que vai ter que ser conversado esse problema. Então as pessoas ainda acham que saneamento é tira o esgoto da frente da minha casa. Leva isso para longe. Longe é onde? Na praia que você vai no final de semana, no rio onde a companhia de água vai pegar água para você, para servir você de água. Ou seja, onde é longe? Você já observou que virou uma cultura no Brasil a questão do gato, a questão de furto de energia, furto de água? Já é cultural isso. Quando eu trabalhava no sistema financeiro da habitação no Ministério Público Federal. Quando eles recebem um apartamento, eles acham que não tem que pagar. Eles acham, eu não sei, essa cultura de tirar vantagem de tudo, sem perceber, não é, que está prejudicando tantas outras pessoas com essa atitude irresponsável. Então, não é cultural só dessa classe mais pobre, não. É cultural de qualquer classe no Brasil ser esperto e burlar a lei. Eu acho que a cultura é uma cultura geral. Ela não é uma cultura que vai se dividir em classes sociais. Ela atinge a todas as classes sociais. Há condomínios de luxo que não se ligam à rede. Isso não é um privilégio de rico, de pobre, etc. Nós precisamos lidar com o conceito de cidadão completo. Ele tem deveres e obrigações. Está garantido no primeiro capítulo da Constituição Federal. Temos direito à água, a morar com dignidade. Não importa que a minha casa é simples. É o que eu pude construir. Não importa que a minha rua não tenha asfalto. Mas eu poderia ter a rede de esgoto, porque vai impedir de doença. Eu poderia ter uma rede de água, porque vai impedir a contaminação da água. Uma das grandes deficiências da falta de saneamento no Brasil tem como causa o baixo envolvimento do cidadão brasileiro. O cidadão brasileiro não fala sobre isso, não discute isso, apesar de ser a infraestrutura mais atrasada que a gente tem. Mesmo nas comunidades mais vulneráveis que a gente visita nos nossos projetos, dificilmente a gente encontra uma comunidade mobilizada para o tema, discutindo, reivindicando. Muita gente acha que aquilo é assim mesmo, sempre foi assim. Eu acho que eles não têm conhecimento, porque quem que assiste a divulgação, quem lê os jornais, quem assiste, essa população passa ilesa, ela não chega a esse conhecimento. Se chegar, ela não capta a importância disso na vida dela. A maioria das sujeiras aqui é dos moradores também, né? E você vê aí, muitos já ajudam, muitos já deveriam pegar, joga em casa, joga na porta, e por isso que junta essa sujeira toda que você está vendo aí. Percebe como a causa não é percebida pelas pessoas? Não era percebida há 20 e poucos anos atrás, não era percebida há 40 anos atrás, e não é percebida hoje ainda, não na sua integralidade. E esse é o drama. Acho que tem que ter pesquisa como é feito via Instituto Trata Brasil ou outros institutos de pesquisa, porque sem dados concretos nós não podemos argumentar. Temos que partir de estudos, pesquisas sérias, né, que depois têm que ser divulgadas. Esses dados têm que ser trabalhados. Trata Brasil, ele é uma organização da sociedade civil de interesse público, é uma OCIP, formado por empresas, por parcerias com entidades acadêmicas, com escolas, com entidades governamentais. Então nós temos
tanto empresas que nos apoiam como entidades que nos apoiam ligadas à área social, à área infantil, à área do terceiro setor. Então nós trabalhamos em rede para atuar no Brasil inteiro, né? Nosso principal objetivo é mobilizar a sociedade para o problema da falta de saneamento, porque a gente quer que o cidadão entenda melhor o que está acontecendo e cobre providências. O Instituto passou a ser reconhecido como fonte da base de dados para o saneamento, que a gente não tinha. Quer dizer, não havia uma instituição no Brasil que comunicasse ou informasse a população o que está acontecendo e quais eram os prejuízos. Entidades como o Trata Brasil têm o conhecimento, a técnica e a adesão de entidades, empresas que podem oferecer soluções adequadas. E esse conjunto, essa simbiose, produz melhorias na comunidade. É um exemplo até para outros países do mundo. E de tal forma que eu quero dizer assim, nós não estamos no zero. Já tem o Instituto Trata Brasil, que é uma fonte enorme de informação, e a gente vê, recebendo, não é, o material que vocês enviam, a quantidade de repercussão que já se consegue fazer na mídia. A questão toda é fazer com que essa informação, e aí você colocou bem, né? É uma informação, ela tem que continuar fluindo, não pode parar de fluir. Quer dizer, essa missão do Instituto tem que continuar. Tem que continuar, porque leva muito tempo para que essa informação, por exemplo, chegando na comunidade inúmeras vezes, de várias maneiras, constantemente, ela vai alimentando o processo de conscientização da cidadania. A imprensa não cobria desse assunto. Eu tenho talvez dos poucos orgulhos que eu posso dizer, eu não gosto de ficar citando, mas eu tenho muito orgulho de ter feito isso. Nós começamos essa discussão começou com o Trata Brasil, e o Trata Brasil não tinha sequer nenhuma exposição, porque era um assunto que não comovia. Aí você fala assim, coitado, a infância, mortalidade infantil, crianças morrendo, isso é triste, Por que morre? A mortalidade infantil tem na sua origem fatores como baixa renda, baixa escolaridade, especialmente da mãe, e pouco acesso aos serviços públicos, especialmente de saúde, e, é claro, a saneamento. Parte dos que morrem por falta de saneamento. Então não adianta você achar que é mais cult falar do problema de mortalidade infantil se você não for falar do que gera o problema. Saneamento é o maior indicador, né, de saúde pública. Como todo lugar onde falta saneamento, nós temos problemas de doenças, né, que não são poucas, né, e a comunidade sofre diariamente com essa situação, né? A doença pior que eu tive aqui foi uma vez que a minha filha ficou aqui em casa e pegou a dengue, né? Inclusive foi hemorrágica. Então, historicamente, a falta de saneamento básico sempre foi muito ligada a problemas na saúde pública, isso no mundo inteiro. Então, a Organização Mundial de Saúde fala disso há décadas, existem centenas e centenas de estudos correlacionando lugares sem saneamento com várias doenças. As mais tradicionais são as diarreias, as doenças gastrointestinais, os problemas de pele, esquistossomose, leptospirose, que é doença de rato. Uma época que eu trabalhava no curso de medicina na Universidade do Estado do Amazonas, eu fazia um trabalho com meus alunos e eles iam na periferia de Manaus. A periferia de Manaus são áreas que a cidade cresce em direção à floresta. E são áreas de infraestrutura assim, muito precária. E os meus estudantes lá, eles iam motivados a fazer uma pergunta para as pessoas. Era assim, o senhor morador aqui desse bairro, né? O senhor teve alguma doença no último ano? E eles diziam assim, não tive nenhuma doença nesse último ano. E malária, o senhor teve? Eles diziam, malária tive 2. Não é? Isso é muito interessante, né? A malária também é uma doença relacionada a uma condição de precário saneamento ambiental. E a gente nota que isso começa a fazer parte da rotina de vida das pessoas, de se entenderem naquele local, que ali se vive assim. A falta de saneamento já trouxe doença para o senhor e para a sua família? Graças a Deus, não. O senhor conhece pessoas que tiveram esse problema aqui? Não. Não? Diarreia, coceira, queda de cabelo, dente podre. Eu também vejo sempre muitas crianças com frieira no pé, né, de andar na lama, no meio dos lixos. Sempre cortam o pé no mangue porque jogam muita sujeira no mangue. Jogam garrafas de vidro, televisões.
gente tem estudos que mostram, por exemplo, que o Brasil tem girado em torno de 400 mil internações por ano, só de diarreias. 400 mil internações. Os estudos mostram que se o Brasil caminhasse para a universalização, isso poderia cair para em torno de 270 mil. Se você pensar que você tem uma criança numa favela vivendo ao lado do esgoto sanitário, né, aberto, né, do esgotamento, está passando ali a água suja, ela tem uma verminose, ela vai ao posto de saúde, ela é tratada da verminose, né, e sara, e volta depois de 15 dias novamente contaminada, né? Então você vai dizer, o remédio não trata a verminose, né? Você pode concluir isso. O serviço de saúde não trata a verminose, embora ele tenha tratado com êxito, tenha resolvido. De fato, ele não resolveu, porque o problema continua lá. A falta do saneamento básico que eles não querem fazer, porque não é uma obra que apareça, que não dá para cortar a fitinha, não dá para sair na foto do lado do esgoto, do tubo que está levando o dejeto humano para longe, para a estação de tratamento. Ela gasta, essa falta de saneamento gasta muito mais dinheiro na saúde. O custo em termos de saúde, em custos em termos de perda de dinheiro, o custo em perda de dias trabalhadas para qualquer das camadas sociais é assustador por causa de falta de saneamento básico. Nós temos um ditado: R$1 aplicado no saneamento básico economiza R$100 em termos de problemas futuros. De modo que nós temos convicção hoje de que o saneamento é extremamente importante. O investimento em saneamento, ele acaba conseguindo reverter uma situação de degradação e de doença mais rapidamente do que qualquer outro tipo de intervenção. Mas não é importante. O importante depois é fazer um hospital. Não tem saneamento, mas vamos fazer um hospital que vai ter produto importado e não vai ter médico suficiente. Não vai ter leite suficiente. Estamos em 2016, ainda tem obras não executadas oriundas de 2007, 2008, com dinheiro sobrando. Então, fazer isso acontecer já se torna um problema, na minha opinião, da justiça. Nós temos muitos municípios inviáveis, né? É um ímpeto de criar município, e você cria município repartindo e faz... E não tem viabilidade. Inviável por quê? Porque não tem sequer a pessoa competente para entender o programa, né? E isso é formada para entender o programa. É complicado isso mesmo. Então, eu acho que não pode pedir auxílio, não pode pedir empréstimo porque não sabe como pedir o empréstimo. Então, são coisas difíceis de trabalhar, né? Eu acho que esse é um problema. Tem a ação de improbidade, não é? Que realmente ela intimida muitos prefeitos. E o que surge? Adiamentos e mais adiamentos dos planos que eles deveriam implementar, no caso dos aterros sanitários que deveriam implementar no lugar de lixões, e assim vai. Eles conseguem inserir numa legislação a prorrogação desses prazos salutares e que acabam prejudicando a eficácia dessas políticas. Bom, nós podemos sim exigir das prefeituras, por exemplo, que façam saneamento. O poder público, ele tem obrigação disso e ele pode ser processado por não fazer. Ocorre que muitas vezes um prefeito ou mesmo um secretário municipal, ele não tem informação suficiente de como proceder para realizar as licitações ou para providenciar esse saneamento. E ele faz alguma coisa errada e o Poder Judiciário e o Ministério Público acabam embargando a obra. Se você perguntar, sair daqui, perguntar para qualquer gestor, até na área, vamos para a área de meio ambiente, vá na Secretaria de Meio Ambiente, Estado de Meio Ambiente, e pergunte qual é, de fato, a área de cobertura de serviços de coleta de esgoto e tratamento no Estado.
Eles vão dar dados de 2013 ou 2014 dos NIS, mas eles não conhecem de fato a realidade. Mas eu também acho que não é só questão dos gestores. Eu acho que o Ministério Público também tem um papel extremamente importante a contribuir nesse sentido. E exigir desses gestores que cumpram o seu papel de atender a essas necessidades da população que são básicas. A primeira medida que o promotor tem que ter para a promoção do saneamento é se interessar, se dedicar ao assunto, compreender a problemática, para que possa tomar medidas, ações, interferências nesse arranjo que sejam úteis para a promoção do saneamento, que sejam úteis para a universalização. E não apenas, de momento, impensadas, que não contribuam de fato com a solução do problema. O promotor deve participar das discussões locais o tempo inteiro porque ele é obrigado a acompanhar o plano de saneamento e de estar completamente atento ao que a sociedade está discutindo acerca de tão importante tema. Aliás, é direito de participação da sociedade saber também qual o teor das investigações que são tidas pelo Ministério Público, porque, em regra, essas investigações e os inquéritos civis, de forma geral, são públicos. Então, qualquer um pode ter acesso ao que o Ministério Público está produzindo como prova nesse inquérito civil. O ideal seria o Brasil chegar em 2033, pelo menos com as áreas urbanas resolvidas em termos de saneamento básico. Pelo andar da carruagem, se a gente pegando os últimos 8 anos dos indicadores, é fato que isso não acontecerá, a não ser que houvesse uma revolução total no saneamento nos próximos anos. É possível? Lógico que é possível. A gente sabe fazer, não, são obras que a gente já conhece, saneamento não tem nada de diferente, nós não estamos falando de tecnologia 8G do celular, nós estamos falando de tubulação para levar água, tubulação para tirar o esgoto, estação de tratamento de esgoto. É ridículo do ponto de vista tecnológico. Se a gente tivesse um ritmo de aplicação financeira agora, daqui uns 20 anos a gente conseguiria atender essa demanda social. Coisa que no Uruguai ou na Argentina ou no Chile, o índice de cobertura está em torno de 98%. Por quê? Porque lá o vizinho aqui, que também tem todas as mazelas que nós temos, achou que isso era prioritário. Felizmente, ano a ano, nós temos tido alguns avanços, mas não em função daquilo que todos nós esperávamos, né? Principalmente a partir do PAC, né? Do governo federal. A nossa expectativa é que essa situação fosse melhorar bastante, né? O Ministério das Cidades e tudo mais. Mas, infelizmente, isso não tem ocorrido na proporção esperada. Então, eu vejo como muito pouco provável, acho que praticamente impossível, da gente chegar a universalizar em 2033. Mas é possível para 2050, o importante é não perder o foco da necessidade de universalizar, que seja em 20, 30, 40 anos, mas a gente tem que avançar, mesmo que seja em doses homeopáticas, permanentemente, e controlar também o crescimento desenfreado das cidades e desordenado. Nós estamos no século XIX ainda em saneamento básico. Nós precisamos passar para o século XX, para depois passar para o século XXI. Nós já temos mais internet nas escolas do que coleta de esgoto. A internet é novíssima. O esgoto é desde que o mundo é mundo. Não investir é uma burrice histórica. É um crime que se comete contra a civilização brasileira. O saneamento não é responsabilidade dos governantes. É também dos governantes. Mas é responsabilidade de todos nós. É responsabilidade das pessoas que estão nas suas casas. Eu acho que o baluarte mais importante da defesa da cidadania são as pessoas. É uma vergonha nós transferirmos para próximas gerações um local como esse, cartão postal do turismo brasileiro do Rio de Janeiro, com águas contaminadas, sujas. Então o saneamento tem que estar na prioridade. Então, nesse momento de cobrança, nós temos que lembrar da relevância do saneamento, cobrarmos planejamento, metas e resultados. Então, o que nós lutamos é para que o saneamento avance. Não nos importa se vai ser público ou privado, se vai fazer com produto A ou com produto B, isso para nós não interessa. O que nós queremos é que faça saneamento.
Então o Trata Brasil, na verdade, ele é um grande movimento em prol do saneamento no Brasil. Porque a gente sabe que um país sem saneamento nunca será um país desenvolvido.